Pessoal, muito boa noite. Sou o Rogério Dedivis, presidente da FEBRAF, e dando sequência ao nosso curso de iniciação à filatelia, nós vamos abordar material colecionável. Vamos dividir a apresentação em duas partes, inicialmente falando sobre o selo postal e depois sobre os demais materiais postais e filatélicos colecionáveis, e no final vamos bater o nosso tradicional papo. Então, primeiro conceito importante é que a filatelia deve ser para nós um instrumento de satisfação e, portanto, cada um deve colecionar aquilo que lhe dê satisfação, lhe dê prazer. Dentro do conceito mais básico da filatelia, nós temos que colecionar tudo aquilo que seja postal. Nem sempre o que é filatélico é postal. Nós vamos, ao longo da apresentação, conceituar um pouquinho esses aspectos. Mas cada um coleciona aquilo que bem entende, mas quando a gente começa a pensar em organizar uma coleção, nós temos que ter critérios bem claros daquilo que se insere dentro do contexto dessa coleção. E quando mais para frente essa coleção virar uma coleção expositiva, ela tem que seguir certas regras que possibilitam a criação de um padrão de apresentação, um padrão de material colecionável, e nós vamos também abordar um pouquinho esse tipo de padrão. Bom, então, inicialmente, nós vamos falar do selo postal. Os primeiros selos surgiram na década de 1840. 1840 é o Penny Black, no dia 6 de maio. O segundo selo do mundo do Cantão de Zurique, e o terceiro selo do mundo, os nossos famosos óleos de boi. Os selos surgiram dentro do contexto da necessidade da realização de uma reforma postal, no momento em que os meios de comunicação começavam a evoluir, e naquela altura, obviamente, o principalmente de comunicação era o escrito, sendo que em muitos locais, o pagamento pelo serviço postal era feito pelo destinatário e não pelo remetente, o que gerava os famosos calotes. E aí foi feita toda a reforma postal de Rowland Hill na Inglaterra vitoriana, com a criação do Penny Black, em que o remetente passava a pagar o porte. E o selo passou a interessar bastante dentro do espírito colecionístico, né, do ser humano, passou a ser um hobby amplamente realizado. Então, primeira questão, quando se fala do selo, é aquela pergunta: colecionar selos novos ou usados, pode misturar? Mais uma vez, cada um coleciona como bem entende. O selo novo, ele é um selo sem carimbo, né? Que por uma questão comercial, de preferência, tenha sua goma original intacta, sem as marcas de charneira. E ele é um selo, por um lado, mais fácil de conseguir, mas, por outro lado, ele tende a ser um selo mais caro também que o selo usado, até porque é um selo mais procurado. A maioria das pessoas coleciona selos novos. Selos usados constituem uma coleção bastante difícil, porque nós temos, como esse selo do peixe aqui da esquerda, um carimbo nitidamente de favor, um selo que tem a sua goma original, portanto, é um selo que não circulou, não cumpriu a sua missão postal, mas tem um carimbo que o anula. Nós temos aqui no meio um selo com um carimbo que borra bastante a imagem, portanto, não possibilita o discernimento adequado da mensagem do selo. E aqui nós temos os selos do 4º centenário do descobrimento do Brasil, primeira emissão de selos comemorativos do Brasil, foram 4 selos. E aqui a gente vê um carimbo que nitidamente é da época, um carimbo não de favor, com a data de aproximadamente 1900, mantendo a visibilidade do selo bastante íntegra, um selo bastante limpo, que seria o ideal. Então, fazer uma coleção exclusivamente de selos carimbados, bem carimbados, é uma tarefa bastante árdua, apesar de uma forma geral, o selo carimbado ser menos caro que o selo novo.
Bom, os aspectos do selo já foram apresentados pelo Fernando. Eu vou passar rapidamente neles. Então, inicialmente, o papel. Vejam aqui à esquerda um belíssimo selo, provavelmente o mais belo selo a ser mostrado hoje aqui, na minha opinião, e que é um selo feito em tecido. Quer dizer, o tema do selo é tão significativo que ele fugiu do lugar comum do papel, na verdade, e aqui nós temos um selo, um belíssimo selo, mais uma vez, né, feito em cima de tecido. Rogério, Oi? desculpa te interromper, se você só puder ajustar sua câmera um pouco para baixo, só para que a gente possa vê-lo melhor. Melhorou. Melhor? Ok, perfeito. Muito bem. Nós temos algumas variações de papel, aqui os famosos papéis marmorizados das décadas de 50 e 60 no Brasil, que tem esse aspecto, eu acho que era a aplicação do caolín na fabricação do papel, esse aspecto que lembra a superfície de mármore. E aqui embaixo, uma peculiaridade, em alguns países, os países bálticos, principalmente no final do período da Primeira Guerra Mundial, pela carência de papel, pela carência geral, aliás, do pós-guerra, eles utilizavam papéis não convencionais, por exemplo, aqui eram mapas, no verso dos quais os selos muitas vezes eram impressos em função da carência de papel específico para essa finalidade. Então, o papel, por si só, ele já é um fator de estudo bastante interessante. A denteação ou picote, aqui embaixo nós temos os famosos selos Dom Pedro Barba Preta, o da esquerda com picote, 1866, o da direita Percé, 1876. E aqui em cima nós temos uma emissão de Neves, uma ilha do Caribe, da década de 1860 a 1870, em que nós temos aqui diferentes colorações do papel e diferentes também denteações nos diversos selos, até esse aqui sem denteação. Então, também a denteação, a picotagem, ela se constitui numa possibilidade de estudos para nós. Vejam, obviamente, cada item aqui apresentado, ele poderia ser discorrido numa apresentação específica, mas isso foge ao âmbito do nosso curso de iniciação. Então, nós vamos apresentar os aspectos mais importantes que poderão ser depois estudados minuciosamente. A filigrana já foi comentada, ou marca d'água que também é colocada por ocasião da fabricação do selo. Aqui no verso desse Pacelli dá para verificar a filigrana, aqui uma representação de uma das filigranas aqui do Brasil. E aqui embaixo, um selo do Uruguai, aproveitando que hoje é o dia do médico, né? Aqui nós temos um caduceu representado na filigrana de um selo do Uruguai da década de 1900. Então, a filigrana também representa uma fonte de estudo interessante e algumas delas, inclusive, de interesse para os filatelistas temáticos. Nós temos as sobrecargas. Então, por exemplo, nesses selos da Varig, foram colocadas as sobrecartas visando a alteração do porte. Nós temos aqui sobrecarta no selo da Costa Rica, sobre o café da Costa Rica, uma propaganda com uma variedade, porque as sobrecargas aqui dos selos inferiores saíram invertidas. E nós temos aqui selos de Hitler no pós-guerra, 1945-46, a Áustria colocou essa sobrecarga com a finalidade de dificultar a visibilização do rosto do ditador nazista, num período já imediatamente pós-guerra. Então, as sobrecargas têm diversas finalidades: alteração de porte, alteração de um contexto até político, ou uma propaganda feita, no caso aqui do café, e isso acaba também sendo motivo de estudo de interesse dos filatelistas. Perdão. Aqui nós temos os perfins, que vem de perforated initials, iniciais perfuradas. Puxando o braço para minha sardinha da coleção de coração, eu coloquei aqui alguns perfins temáticos, todos com figuras de corações. Os perfins eles foram feitos com a finalidade de identificar selos que eram vendidos em grande quantidade para algumas indústrias ou empresas.
para facilitar o porteamento das suas correspondências e para evitar que esses selos fossem utilizados de uma maneira inapropriada, já que, em geral, por serem comercializados em grande quantidade, havia um desconto. Então, para que eles fossem utilizados especificamente por essas empresas com a finalidade aos quais eles foram destinados, esses perfis visavam garantir esse serviço. E aí acabaram sendo também um motivo de estudos e de colecionismos, tanto tradicionais como temáticos. Um outro detalhe curioso é a impressão no verso dos selos. Aqui são selos da Nova Zelândia, do fim do século XIX, em cujo verso eram colocadas diversas propagandas. Aqui, por exemplo, 5 selos neozelandeses com propagandas de sabonetes, inclusive para lavar cachorro, enfim, sabonetes para todos os usos, e que também são motivo de estudo e colecionismo. Um aspecto também interessante nos selos, que chama a atenção, são os seus diversos formatos. Então, mais uma vez, puxando o brasa, nós temos aqui à esquerda um selo no formato de coração, de tonga. Nós temos aqui conjuntos de selos, por exemplo, na Índia, as pinturas de Michelangelo na Capela Sistina sendo demonstradas em selos que formam belíssimos conjuntos. Aqui embaixo, mais um setenã, que são também conjuntos de selos. A figura principal lá não é compartilhada, mas nós temos um compartilhamento do motivo do selo. Foram selos referentes à Copa de 2002. Aqui nós temos os famosos Pacelli, mais uma vez, mostrando a impressão invertida. A folha com 32 selos, ela passava 2 vezes na impressão, os 16 de cima, aí a folha era invertida, os 16 de baixo. Em função dessa inversão da folha, nós tivemos os famosos tete bêche, ou cabeças invertidas, que também são um tópico bastante interessante da filatelia brasileira. Uma belíssima emissão, a emissão Pacelli. Os selos ainda podem se apresentar no formato de blocos, souvenir sheets em inglês. Aqui à esquerda nós temos o primeiro bloco do Brasil, por sinal, uma variedade sem picote, salvo engano, que justamente celebraram o Holland Hill. E aqui um outro bloco também trazendo temas interessantes. E aqui o curioso é que nesses blocos, vejam que não há uma continuidade entre o desenho do selo e o desenho do bloco, mas o desenho do bloco ele pode se constituir para o filatelista temático no motivo do colecionismo. Apesar de o componente de cobrança de porte estar nos selos, o bloco faz parte do conjunto e toda a ilustração acaba sendo também de interesse para os colecionadores. Outro aspecto do selo postal são as diversas fases de preparação desses selos. Então, o selo ele surge de uma ideia. Então, aqui, por exemplo, a ideia de homenagear esse herói que foi um educador que foi morto em campo de concentração de Auschwitz, me falha a memória. Então, a partir da ideia da elaboração desse selo, no caso israelense, é feito o desenho inicial. Esse desenho depois passa por uma série de etapas. Aqui, uma artwork já mais rebuscada de um selo norte-coreano, sobre produção de ovos. Chegando já numa fase mais avançada, numa prova de luxo, aqui dá uma prova da American Banknote, de um selo brasileiro do começo do século, da abertura do centenário, né, da abertura dos portos, 1906. Chegando a outros estudos também, pré-emissão do selo, aqui um estudo de cores da República do Mali. Aqui um outro ensaio também de cores, um ensaio progressivo, até chegar numa fase mais final de produção desses espécimes já prontos para serem fabricados os selos definitivos. Então, todas essas etapas que antecedem a elaboração final do selo, desde o desenho inicial até o espécime, são etapas colecionáveis. Existem coleções especializadas em provas, assim como nas coleções temáticas e
de outras áreas. As diversas provas são documentos de grande interesse, grande raridade, algumas de grande valor. Então, se constituem também numa fase bastante interessante da preparação do selo e é um material, portanto, colecionável. Existe um artigo numa das revistas da FEBRAF mais antigas, do Moreno, que é um filatelista temático espanhol, bastante conhecido por todos, em que essas diversas etapas de provas são esmiuçadas. Eu recomendo a leitura desse material. E temos as variedades. Então, aqui, variedade de deslocamento do picote, aqui uma variedade de impressão, coincidentemente um selo do Allan Kardec, com essa imagem bem interessante. Aqui embaixo, também uma variedade de impressão, faltando o azul e o preto. Obviamente é o azul, porque com a amarelo ele fica verde, né? E aqui uma variedade com falta de picote horizontal, nesses selos iranianos do Shah Reza Pahlavi. Então, existem vários tipos de variedade que acabam sendo de interesse. Há coleções específicas de variedades e também para... Tem uma mão levantada da Cláudia. Quando você trocar o slide... Tá, eu vou só terminar, então, sobre os selos e a gente abre. Então, Tá, só aqui, esse último slide dessa primeira parte, mostrando um bloco do Leonid Brezhnev, e embaixo a variedade sem o dourado. Aqui uma outra variedade de impressão com a tinta parcialmente falha, e aqui uma outra variedade com deslocamento e falta de cores também nesses selos da Indonésia. Então, são várias possibilidades. Esse eu acho que é o último slide do selo, para nós respondermos depois a questão e partirmos para os outros materiais colecionáveis. São selos falsos. Então, pode falsificação? Vejam, existem falsificações contra governos. Os ingleses, principalmente, fizeram falsificações de selos do Hitler e outros selos. Esses selos eram plantados na Alemanha nazista, com finalidade de fazer propaganda contra o regime nazista. Isso é um material colecionável de alto interesse. Nós temos aqui no meio um falso de Betim. Então, foi uma falsificação feita para burlar os Correios. Foi na década de 90 que esses selos falsos foram fabricados. Isso foi desmantelado depois, mas algumas cartas da região de Betim e alguma cidade vizinha nessa região da Grande Belo Horizonte, né, foram circuladas, e como foi uma falsificação visando burlar o correio, é um material de alto interesse e também de alto custo. E temos o extremo aqui, que são esses selos falsos da Varig, que eles foram feitos com a finalidade de burlar o filatelista. Esses não têm interesse nenhum para a coleção, mas os demais, como eles tiveram uma finalidade postal e uma utilização postal, são selos, sim, de interesse dos colecionadores. Alguém quer fazer alguma questão? Vamos até o final. Sim, sugeriu. Só uma curiosidade. Pois não. Quem é responsável por fazer esses desenhos? Existe uma espécie de licitação? Existem pessoas contratadas? Como que funciona? Normalmente, os Correios têm os seus desenhistas famosos, né? Nós somos veteranos, conhecemos bem a Lúcia TV Ramos, a Marta Pop, não é isso? Que desenhavam inúmeros selos na década de 70, 80, mas habitualmente são artistas plásticos que costumam prestar serviços para os Correios. Mesmo quando é um selo de fotografia, de uma paisagem, acaba tendo que ter um Trabalho de design. né, para que fique harmônico o desenho. Tá ok, obrigada. Imagina. Podemos seguir? Deixamos para o final as perguntas? Tu consegue voltar um slide? Voltar? Isso. Só um. Aí. Sim. Esse selo do Hitler, ele é aquele da caderneta que tem 4 impressos? Uma folhinha que tem 4? Não é. A questão dos selos falsos de guerra, da Segunda Guerra, nós temos 2 contextos. Temos os selos falsos e temos os falsos dos falsos. Existe falsificação filatélica para burlar o filatelista. Isso. Então, o ideal é que esse material seja adquirido de fornecedores confiáveis, porque os falsos de guerra que visavam burlar o regime, eles costumam ter uma cotação bem alta.
Esse aqui, no caso, seria classificado como falso de contrapropaganda, né? Os Isso. falsos de guerra tem aqueles outros que têm digamos, a fisionomia normal dele, que foram falsificados, que eram para prejudicar o correio, né? Inclusive o que era muito feito, inclusive Hanover foi a cidade, todos os que eu tenho, os que eu vi, que eu tenho a coleção de Segunda Guerra, eles são de Hanover. Então, era alguma facilidade de entrada que os aliados tinham. Eles colocavam panfletos contra o regime nazista. Tem um deles que é o Neues Deutschland, que circulava a partir de Hanover, e essas cartas eram seladas com selos muito parecidos com os selos da época do nazismo, mas eram falsos, feitos pelos ingleses, que eram plantados, e aí essas cartas tinham já endereço, eram distribuídas, e os destinatários recebiam, então, material subversivo contra o regime nazista. Beleza. Obrigado pela questão e pela colocação absolutamente pertinente. Bom, a caderneta, ela se encaixa meio no contexto do selo, porque eram cadernetas de selos. No começo do século XX, para facilitar a venda de selos numa certa quantidade, esses selos eram acondicionados em cadernetas. Essa aqui é a primeira emissão brasileira, eram 3 cadernetas diferentes, essa do Marechal Deodoro. Então, dentro dessa capinha, vinha uma quantidade de selos, o cidadão comprava esses selos, utilizava-os em correspondências, e assim ele não precisava voltar mais vezes para comprar uma quantidade maior de selos. Ele comprava a caderneta que já tinha, no caso, 24 unidades. A peculiaridade é que a picotagem desses selos, ela não se dá na parte lateral, portanto, isso foge um pouquinho do modelo habitual dos selos em folhas. Com o passar do tempo, as cadernetas acabaram sendo motivo de interesse, de colecionismo. As próprias capas, elas representam um interesse para os colecionadores temáticos e para pessoas que colecionam especificamente cadernetas. São muito conhecidas as cadernetas do Reino Unido, feitas uma quantidade muito grande e que representam aí a imensa maioria dos temas. Então, um material bastante interessante. Vamos pular para os carimbos. Então, nós temos vários tipos de carimbos. Aqui nós temos, por exemplo, carimbos ordinários, que apesar de serem carimbos ordinários, às vezes eles podem interessar um temático, mais uma vez puxando brasa para a sardinha da minha coleção de coração. Aqui é um carimbo da cidade baiana de Coração de Maria. Então, são carimbos que podem ter o seu interesse. Aqui é um carimbo ordinário também, no caso, cancelando um autômato. E eu aproveito aqui para falar também dos autômatos, que são selos automáticos, feitos em máquinas específicas por um tempo limitado. Nós temos alguns bastante célebres aqui no Brasil, mas o foco aqui são os carimbos ordinários, que acabam sendo também motivo de coleção, sobretudo carimbos do Império do Brasil, que tem várias pessoas, vários estudiosos, já que havia uma quantidade limitada de administrações postais, possibilitava isso um estudo mais específico na época do Império. Nós temos carimbos que, mesmo sendo antigos, do século XIX, eles já começavam a trazer algumas figuras, as famosas fancy cancellations americanas, essa aqui de cima da década de 1870, bastante interessante, trazendo aqui um coração ao contrário, né? A parte não contendo tinta, que tinha o formato de coração, e aqui já na década de 30, já com um interesse filatélico, comercial, essa carta com esses carimbos de coração. Obviamente, as primeiras emissões da década de 1870, elas têm uma raridade muito maior, porque elas tinham uma finalidade muito mais postal, ao ponto que essas da década de 30 têm uma finalidade mais filatélica. Então, aqui, pessoal, já é importante a gente começar a contextualizar o que é postal e o que é filatélico. Obviamente, essa carta de baixo é uma belíssima carta, circulada, registrada, porém nitidamente feita com uma finalidade filatélica, ao passo que essa de cima é o inteiro postal, com um carimbo de coração, que já não atendia tanto o interesse filatélico. Obviamente, uma carta que tem
o interesse comercial ou postal, ela tem um peso muito maior do que uma carta que tenha sido produzida para entrar numa coleção. Ambas são belas peças e que entram tranquilamente numa coleção. E aqui nós temos as moscas aqui do Brasil, são carimbos com o formato do inseto, também do século XIX. Nós podemos chamá-las de fancy cancellations, né? Não deixam de ser obliterações de fantasia, já que eles fugiam daquele tradicional de símbolos e de designação do local onde eram aplicados. Temos também os carimbos comemorativos, aqui de ganhadores do Nobel, não, aqui são cientistas da Alemanha, de Berlim Ocidental, não é isso? E aqui uma homenagem à nossa SPP, com um carimbo de 1959, celebrando os 40 anos da SPP. Então, os carimbos comemorativos, eles eram feitos para celebrar efemérides importantes, mas que não podiam ser celebradas por selos postais, que tinham uma quantidade de emissão bastante restrita. Então, o carimbo é uma peça postal de bastante interesse e que possibilitava a comemorar esses entidades e aniversários de entidades, efemérides, etc. E, habitualmente, utilizadas em administrações postais por um tempo limitado, acabavam atraindo o interesse dos filatelistas, e ideal que também sejam apresentados em cartas que efetivamente tenham circulado. Bom, dentro do contexto dos carimbos, um carimbo bastante peculiar são as flâmulas. Então, as flâmulas, elas têm esse formato meio que retangular, comprido, horizontal. À nossa direita aqui, o componente circunferencial que traz o local de aplicação e a data de aplicação. Aqui eu peguei duas flâmulas italianas. E à nossa esquerda, nós podemos ter algum aspecto temático. Eu trouxe aqui uma flâmula perguntando se você controlou a sua pressão, né, pressão arterial. Mostra aqui um esfigmomanômetro, um desenho representativo de um coração com as suas 4 câmaras, perdão. Aqui celebrando um prêmio internacional de cardiologia na Città di Sanremo, década de 60. Então, as flâmulas eram usadas, apesar dessas duas serem italianas, principalmente na França e na Suíça. Elas podiam ou não ter essa parte aqui à esquerda com algum conteúdo temático. E acabam sendo, por ter esse conteúdo temático, de bastante interesse. Vamos só lembrar que a flâmula ela não tem poder de franquia, ela é um carimbo e, como tal, ela visa anular o selo sobre o qual ela é aplicada. Nós partimos agora para um outro tipo de material colecionável, também de grande interesse, que são as franquias mecânicas. Vejam que elas se diferenciam das flâmulas porque elas têm um valor de postagem. A franquia mecânica ela se constitui basicamente de 3 elementos. Ela tem o valor de porte, que fica à nossa direita. No meio, ela tem a designação do local e data de aplicação. E à nossa esquerda, ela pode ter uma mensagem também temática. A franquia mecânica foi criada para facilitar a utilização em postagens de grande quantidade. Então, para que não houvesse a necessidade de designar um funcionário especificamente para selar selo por selo, carimbar depois selo por selo, eram produzidas as franquias mecânicas que, por serem mecanizadas, possibilitavam a aplicação do valor de postagem em grandes quantidades de correspondência em curto espaço de tempo. Permite também estudos específicos, estudos das máquinas, por exemplo. Nós temos aqui a designação das máquinas e permitem também a sua utilização em uma coleção temática. Aqui nós temos Congresso de Cardiologia, aqui embaixo uma campanha da American Heart Association de prevenção de doenças cardíacas, aqui do dia dos namorados, aqui em cima
acho que é um Nescau da vida, aí, um achocolatado. Então, nós temos várias possibilidades de celebrações pelas franquias mecânicas. Elas podem ser utilizadas numa coleção temática ou elas podem também ser motivo de coleção específica. Aqui eu presto uma homenagem ao Dr. Elion de Melo Oliveira, que recentemente nos deixou e que tinha também um estudo, uma coleção bastante interessante de franquias mecânicas. Então, é possível fazer uma coleção específica das franquias mecânicas. E assim como nós temos provas de selos, nós temos também a aprovação prévia das franquias mecânicas nesse Archive Card, que é muito frequente na Europa, nos países da Europa continental, em que nós temos aqui a aprovação da franquia que passou a ser utilizada depois normalmente. Então, aqui é uma espécie de, podemos chamar de prova de franquia, porque ela antecede a elaboração final e utilização das franquias mecânicas. Bom, partimos para as cartas. Então, as cartas, elas representam também um material de muito interesse. Não tem um limite exato entre o que é uma carta antiga e o que é uma carta pré-filatélica. As antigas e pré-filatélicas, como um todo, são cartas utilizadas antes da utilização do selo postal. Aqui nós temos uma carta antiga do século XVIII, dessa companhia de águas de Veneza. Aqui nós temos uma carta que é pré-filatélica, ela é antes da elaboração do selo postal. Essa aqui de Diamantina, no Brasil, antes do olho de boi. Essa aqui, na região da Toscana, várias cidades tinham carimbos pré-filatélicos com formato de coração. Aqui de Siena, mas tem também de Firenze, tem de outras cidades da Toscana. Então, aqui são carimbos utilizados antes da elaboração do selo postal, mas nós podemos didaticamente considerar como pré-filatélicas as cartas anteriores ao selo postal, talvez do século XIX, e do século XVIII para trás seriam cartas também pré-filatélicas, mas que poderiam ser chamadas de antigas. Lembrando que as verdadeiramente antigas eram praticamente utilizadas só na correspondência entre cortes, por exemplo, ou entre líderes religiosos, já que, de uma forma geral, a população era iliterada naquela época. E, mais recentemente, nós temos cartas modernas. Eu trouxe aqui 2 exemplos de cartas, mais uma vez, para passar aquele conceito do que é filatélico e do que é postal. Aqui à esquerda, nós temos uma série completa numa carta registrada, muito bem colados os selos, muito bem carimbados, carimbos limpos. Isso aqui é uma carta autêntica, que realmente circulou, mas ela nitidamente foi feita com a finalidade filatélica, para uma coleção filatélica. Porque o valor somado de todos esses selos é um valor que está acima do valor de porte para uma carta registrada, mesmo vindo da Bélgica para o Brasil. Então, é nitidamente uma carta feita para colecionismo. Ok, é uma carta que circulou, perfeito, uma carta bonita, mas é diferente o peso dela para uma carta como essa, independente de ser uma carta resgatada do Zeppelin, uma grande raridade, ela é uma carta que efetivamente circulou, pelo menos até pegar fogo. E ela foi preenchida, selada com selos suficientes para completar o seu porte de uma carta registrada. Então, são 2 conceitos importantes que nós temos que ter em mente. Ambas são cartas que circularam, belíssimas cartas, mas essa da esquerda, ela visava uma finalidade filatélica, enquanto que a da direita, ela tinha uma finalidade postal ou comercial. Então, de uma forma geral, se nós pudermos ter nas nossas coleções cartas que realmente circularam com uma finalidade comercial ou postal, é um material de maior interesse. Pessoal, nós pulamos agora para o grande mundo dos inteiros postais. Então, inteiros postais são cartas, envelopes, cartões postais, entre aspas, mas que já tem um selo impresso nele, ou um selo, ou um valor de franquia, de maneira que, como nesse caso aqui da direita, o inteiro postal circula por si só, eu não preciso colar um selo aqui. Aqui na esquerda, foram colados selos para completar o porte de um inteiro postal registrado. Se não fosse registrado, esses 3 selos aqui
não necessitariam ter sido colados, já que esse 40 aqui já é o valor de postagem para um inteiro postal normal. Então, aqui nós temos bilhetes postais, por quê? São cartões em que o selo, poderia ser também o valor de porte, a cifra, são já impressos pelos Correios. Então, quando o usuário compra, ele já compra esse bilhete postal, esse cartão pré-franqueado, sem a necessidade de colar um selo. E ele vai circular naturalmente, sendo, portanto, um material de interesse postal e, portanto, colecionável. Existem coleções específicas de inteiros postais, existe também a inserção desses inteiros postais no contexto de uma coleção temática. Outro modelo de inteiro postal são as sobrecartas ou envelopes. Então, isso aqui é um envelope, à frente do envelope, em que esse selo já está impresso nele. Então, ele poderia circular somente com esse selo. O desenho que está aqui é de um congresso de cardiologia, foi feito pela União Soviética, feita a emissão desse inteiro postal, e na ocasião também eles lançaram um selo. Aí o filatelista colou esse selo para inteirar o valor para que fosse registrado. Aqui à esquerda nós temos o verso de um outro envelope também com o selo pré-franqueado, aqui do fim do século XIX, da França, né? E também com o selo impresso. Então vejam que se aproveitava, naquela época, o espaço do verso do envelope para imprimir uma série de propagandas. Isso era pago pelos respectivos anunciantes, e cada uma dessas propagandas tem interesse temático. Aqui, por exemplo, nós temos champanhe, aqui um vermute, aqui champanhe também. Enfim, para quem coleciona temas relacionados a bebidas alcoólicas, as propagandas que são impressas pelos Correios ou com autorização dos Correios, elas são também consideradas um fator para que você inclua o selo na sua coleção. Não somente a impressão do selo, não somente a impressão daquilo que ele celebra, mas também as propagandas contidas, desde que devidamente feitas pelos Correios ou pelos Correios autorizados. As cartas-bilhetes, elas continham uma parte da resposta do remetente, ele recebia e podia responder. Então, é um material também de bastante interesse e também com bastante propagandas no seu interior. Os aerogramas, então, aqui com um conteúdo interno, com um coraçãozão, celebrando o Dia das Mães. Então, esse desenho é um desenho que serve perfeitamente para inserção numa coleção temática. No lado contrário, nós temos a impressão do selo, são aqueles aerogramas ainda de cor laranja, né? Então, o selo impresso pelos Correios, ele já permite a circulação desse aerograma. Ele é fechado, ele é dobrado nessa dobradiça, colado nas suas laterais e é circulado. Aqui um outro aerograma voltado para porte aéreo, né? Então, aqui nós temos o desenho do selo e aqui uma figura que é celebrada dentro do desenho do aerograma. Temos as cintas. As cintas eram aerogramas bem longos, bem compridos, que eram utilizados para enrolar jornal ou enrolar algum impresso, algum boletim, e um valor de porte geralmente mais baixo que de uma carta normal, já que eram impressos, e alguns deles também com propagandas autorizadas ou supostamente autorizadas pelos Correios e que também são motivo de coleção. Então, nós podemos fazer uma coleção específica, por exemplo, de cintas, ou podemos também utilizar as cintas de uma coleção temática, aqui em propaganda de uma casa de material odontológico, aqui, acho que é um piano, não é isso? Um piano. Isso. Que permite utilizar numa coleção temática de música também. Nós temos algumas situações específicas no contexto de inteiros postais, acho que nós podemos considerar os airgraphs e os Vimeios como inteiros postais, né? Podemos assim considerá-los. Eles são colocados em envelopes, então são correspondências da Segunda Guerra Mundial, em função do grande volume de correspondência dos soldados, os formulários com as cartas eram preenchidos pelos remetentes, eles eram microfilmados,
esses rolinhos de microfilmagem eram mandados, quer dizer, um peso muito menor do que você mandar uma carta inteira, e quando chegava no seu destino, seja no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, esses filmes eram revelados, colocados em envelopes e enviados para os seus destinatários. Então, nós temos estudos específicos dessas emissões, e nós temos também um conteúdo temático muito rico, que serve praticamente a todas as coleções temáticas, tanto os airgraphs britânicos, vejam que o destinatário aqui era de Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, como também os Vimeios americanos aqui no Brooklyn, em Nova York, o destinatário. Outra peculiaridade dos inteiros postais são as busta lettera postali, feitas na Itália de 1921 a 23, se não me falha a memória. Na verdade, o selo não era impresso, mas a busta lettera só podia circular mediante a colocação de um selo específico para a busta lettera. Portanto, é considerado um inteiro postal, porque ele só circulava com esse selo específico. No anverso, nós temos várias propagandas, também na parte de dentro também, várias propagandas que possibilitam a utilização pelo filatelista temático. E aqui, não vou entrar em detalhes para não cometer a impropriedade de falar alguma besteira diante do Reinaldo Macedo, nós temos os Holland Hill, que também são inteiro postal feitos na década de 20, se me falha a memória, e tem um estudo bastante... 1926. Perdão? 1926. Então, não errei. 26 está na década de 20. Viu? Eu só quis precisar o ano para você. Muito obrigado. Muito bem-vindo o comentário. E aqui nós temos alguns modelos, também nós temos, salvo engano, né, Reinaldo? Nós temos cartas, bilhetes e envelopes, e tem um estudo bem completo, né, do Reinaldo no catálogo RHM, mas é uma modalidade bem específica e de grande interesse temático, os Holland Hill, feitos no Rio de Janeiro. Bom, vou esperar um pouquinho o tempo, mas estou quase terminando. Vamos só citar aqui, o Aguinaldo está presente, também vou tentar não cometer nenhuma impropriedade, para não ser corrigido pelo Aguinaldo. Os máximos postais. Então, o máximo postal é uma peça que reúne 3 elementos: o cartão postal, o selo postal e o carimbo postal, idealmente tendo entre si a máxima concordância. Então, vejam esse aqui da Romênia, sobre Karl Marx, o mesmo desenho no carimbo, no selo e no cartão postal. Aqui, sobre Copérnico, um máximo postal da Polônia. Então, são peças interessantes, existem coleções específicas para isso, existe uma classe, assim como para os inteiros postais, uma classe específica que é a máxima filia, e também nas coleções temáticas podem ser utilizados. Por não ser uma peça circulada, ela é uma peça filatérica e não uma peça postal, apesar dos 3 elementos seus serem elementos postais e, portanto, ser um material absolutamente colecionável. Telegramas. Telegramas, eles também têm uma função de comunicação, existem coleções específicas e eles também podem ser usados em coleções temáticas. Nós temos belíssimos telegramas, esse aqui do Reino Unido, trazendo flores. Aqui nós temos também do Dia dos Namorados de 52, também do Reino Unido, mostrando aqui o Cupido com a flecha, pronto para flechar uma das suas vítimas, flores. Então, os telegramas, eles podem também ser utilizados em coleções temáticas, e eles também são motivos de coleção, podem ser motivos de uma coleção específica. Pessoal, cupom Response Internacional, cupom Resposta. Hoje, eu acho que se usa muito pouco, mas você, às vezes, deseja que o seu destinatário de uma correspondência sua responda para você, e para você ressarci-lo, você manda um cupom Response devidamente carimbado no seu país, como aqui na direita está carimbado, e
o destinatário recebe, ele troca esse cupom response por um selo no porte internacional. O cupom response ele é feito sob autorização da União Postal Universal, portanto, o mesmo cupom response ele está presente com o mesmo desenho em todos os países afiliados à União Postal Universal, pode ser comprado e, com a aplicação do carimbo, ele é, então, devolvido, encaminhado, aliás, ao destinatário, que poderá trocá-lo no país desse destinatário, que poderá, então, resgatar um selo e selar a carta e responder a você. Alguns cupom response têm motivos temáticos, aqui, mãos e água, não é isso? Então, acabam tendo interesse também do colecionador temático. E o próprio carimbo que é aplicado, ele pode também ser motivo da coleção. Eu termino falando de um assunto que acaba sempre gerando um pouquinho de polêmica, por isso que eu deixei para o final, são souvenir cards e similares. Então, nós começamos com as folhinhas. Eu até recentemente fiz uma coleção, por brincadeira, por curiosidade, com variedades de folhinhas. As folhinhas são material colecionável ou não? A folhinha é mais um material tipicamente filatélico. Então, você vai fazer, por exemplo, como aqui em 1948, uma mostra filatélica em Botucatu. Você faz um impresso, fabricação própria, com dizeres referentes ao evento, carimbo. Isso é uma forma de você divulgar o evento, de você dar uma recordação às pessoas que foram ao evento. Essas folhinhas, elas, em algum momento, décadas de 40, 50 e 60, foram fabricadas pelos Correios e, em algum momento, elas foram autorizadas pelos Correios. Então, no catálogo, nós podemos verificar essas duas modalidades de folhinhas. Essa aqui é um exemplo de folhinha oficial, fabricada pelos Correios. Nós temos também folhinhas autorizadas e nós temos uma infinidade de folhinhas particulares que eram feitas, como eu falei, para servir de brinde para alguém que fosse a algum evento. Obviamente, o selo ele é postal, o carimbo ele é postal, mas o desenho da folhinha ele é particular. Então, não se recomenda, se for a inserção numa coleção de exposição, que a folhinha seja colocada, a não ser pelo selo e pelo carimbo, que são os elementos postais. Mas somos livres para colecionar folhinhas, é um material bonito, interessante. Aí nós temos os famosos editais e as quadras com carimbo comemorativo. Então, os editais são feitos por várias administrações postais do mundo todo, com a finalidade de servir como uma certidão de nascimento do selo. No Brasil, eram famosos, acho que desde 69, se não me falha a memória, os editais eram feitos por muito tempo em português, francês e inglês. Os selos vinham impressos, o carimbo vinha impresso também. E eu lembro, na década de 70, 80, as pessoas iam nos Correios, compravam edital, selavam os editais e colocavam carimbo comemorativo em cima, ou de primeiro dia de circulação, que na época eram dois carimbos diferentes que eram utilizados. O primeiro dia de circulação em todas as agências postais filatélicas dos Correios, eram 30 e poucas, se não me falha a memória, e o comemorativo somente na cidade onde era feito o lançamento oficial. Aqui era o lançamento do Natal, em Brasília, né? Mas, se você estivesse fora de Brasília, o seu edital vinha só com carimbo de primeiro dia de circulação, sem o desenho alusivo à série. Então, o edital é uma peça muito bonita, com um conteúdo histórico fantástico, educativo, mas, mais uma vez, o que o edital tem de postal é o selo, quando o selo é colado, e o carimbo, quando é aplicado. Existiam estudos, e até o saudoso senhor Olegário Câmara, do Filatélico do Brasil, na década de 80, fez um catálogo de editais, material bastante interessante, mas que não é para uma exposição filatélica. As quadras com carimbo comemorativo, elas podem ser colecionadas, tem coleções bem interessantes, mas, mais uma vez, se eu virar esse selo do lado contrário, esse selo está com goma original.
Então, o carimbo foi aplicado na quadra com uma finalidade filatélica e não com a finalidade postal suposta do carimbo de anular o selo. Então, mais uma vez, pessoal, aquele conceito do que é filatélico e do que é postal. Tudo é colecionável, desde que nos dê satisfação de colecionar. Quando nós partimos para um contexto, eu quero expor a minha coleção, esse material muito filatélico e pouco postal acaba sendo criticável. Eu finalizo justamente com a questão dos envelopes FDC, First Takeover, ou primeiro dia de circulação. Também a partir da fim da década de 60, acho que 69, o Correio passou a fazer os seus envelopes FDC ditos oficiais, né? Antes disso, eram particulares que faziam seus envelopes FDC. Então, aqui no Brasil, nós temos um selo de 58, o carimbo de primeiro dia, um carimbo não temático, ele é só de primeiro dia, e uma ilustração feita por um particular. Então, são coleções belíssimas, se nos dá prazer, temos que colecionar, mas, mais uma vez, vejam só, aqui à direita nós temos um selo que é postal, um carimbo que é postal e uma ilustração que é particular. À esquerda nós temos um selo que é postal, um carimbo de primeiro dia, que não deixa de ser postal, e um carimbo comemorativo, que também é postal. A ilustração, em que pese ter sido feita pelo próprio Correio, ela não é um componente postal, ela é um componente filatélico, ilustrativo. Então, numa coleção visando uma exposição, basta eu apresentar esse elemento aqui da minha direita, selo e carimbo, que são os componentes efetivamente postais. O restante é filatélico, é interessante, é colecionável, mas não é postal. Então, a partir do momento que a gente começa a selecionar material mais diferenciado para as coleções, para as nossas coleções, nós vamos preferir um material que tenha efetivamente viajado, circulado, e de preferência com uma finalidade eminentemente postal. Essa é a história natural, à medida que nós procuremos material de maior peso filatélico. Eu encerro aqui. Peço desculpas por passar um pouquinho do tempo, mas era muita coisa para ser abordada num tempo curto. E, mais uma vez, a finalidade aqui foi dar uma noção geral, na medida que cada um desses itens poderia ser um motivo de apresentação. O Reinaldo poderia ficar 1 hora falando do Rowland Hill, o Aguinaldo poderia ficar 1 hora falando de máximos postais, etc., etc. E falariam com muito mais detalhe, com muito mais propriedade do que eu. Mas, de qualquer maneira, a finalidade foi dar uma visão geral, no contexto de iniciação filatélica, dos possíveis materiais colecionáveis, lembrando que não é só o selo postal que é colecionável, mas vários materiais são passíveis de coleção. Então, muito obrigado pela atenção, fico à disposição para as discussões. Obrigado. Vamos seguir na ordem. Heitor, por favor. Boa noite, Rogério. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos e a todas. Parabéns pela apresentação, Rogério. Obrigado. Conheci bastante aqui sobre a sua apresentação, mas me restou 2 dúvidas sobre 2 materiais. Primeiro, aqueles materiais considerados materiais abusivos dos países não membros da UPU, né? Como que a filatelia se relaciona com isso? É objeto postal, é objeto filatélico, né? Certa feita eu fiz uma publicação no site da Filabras, né? E um dos dirigentes lá me chamou a atenção para esse tipo de material considerado abusivo, né? É um material muito bonito, assim, graficamente, a sua arte final, sua arte muito, muito bela, né? Inclusive sobre a oportunidade do 100º aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial, recebi uma crítica, né, sobre a divulgação desse material, porque na revista, inclusive, tem um artigo muito interessante da luta pela causa da salvaguarda dos selos postais de países membros da UPU. Então, como a gente deve se relacionar com essas publicações filatélicas de países não membros da UPU? Né? Essa é a primeira pergunta. Gostaria que você ou outro amigo comentasse sobre esse material. Por último, e já encerrando, é sobre também um outro material filatélico, postal não é, né?
cinderelas, né, que são comercializadas, são oferecidas, inclusive, em leilões, são negociadas, são compradas, são vendidas. Como a gente também se relaciona com as cinderelas? Qual é a importância do ponto de vista do colecionismo desse material? Então, são uma mesma pergunta, dois materiais, digamos assim, semelhantes. Obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço. São duas perguntas interessantes, pertinentes e polêmicas, né? Sim. Vamos lá. Vamos começar com as cinderelas. É um material não postal. Então, a princípio, não teria interesse em uma coleção filatélica. Sim. Veja, tudo que eu falo, quando a gente agora fala daquela Open Class, ela acaba admitindo várias coisas, mas vamos colocar isso como uma exceção. Uma coleção filatélica é um material não filatélico. Claro que, para quem gosta de colecionar esse tipo de material, é um material interessante, bonito, mas eu não colocaria no contexto de uma coleção filatélica. Os selos dessas administrações postais, eles antigamente eram chamados emissões condenadas ou consideradas indesejáveis. Aí vem aquela situação, quem sou eu para condenar uma administração postal? Que um país árabe encomende os seus selos para uma gráfica britânica, esses selos são carimbados lá na Inglaterra e vão direto para as mãos do colecionador. Veja, a rigor, é um material feito por uma administração postal. Se ela deseja comercializar dessa maneira, é um direito que lhe cabe. Mas aí entra aquele conceito, mais uma vez, do que é filatélico e do que é postal. Você sabendo que esse selo ele não teve em nenhum momento uma finalidade postal, ele foi fabricado especificamente para chegar nas mãos de um comerciante e ser vendido, é um material, no mínimo, questionável para ser utilizado numa coleção. Então, o ideal seria você substituí-lo por um material de maior peso filatélico, de um valor postal absolutamente real. Agora, vamos polemizar um pouco mais. Nós estamos numa época em que o selo postal não é tão utilizado. Nós sabemos disso. Alguns países insistem em manter uma quantidade gigantesca de selos postais que acabam também indo para a mão do colecionador. Não vou citar exemplos aqui, mas existem países que fazem uma quantidade gigantesca e esses selos não vão ser utilizados em carta. Será que esse conceito que você colocou muito bem, hoje, século XXI, não se aplica a essas administrações postais também? É polêmico. Se alguém quiser contribuir com algum comentário sobre esse assunto, eu acho que é interessante. Ok, obrigado, Rogério. Reinaldo? Bom, boa noite, doutor Rogério. Duplo parabéns. Primeiro pelo dia, segundo pela apresentação. Muito obrigado. Duplamente. Três perguntas bem rapidinhas. Uhum. Primeiro, eu não entendi a classificação do Vimeo como inteiro postal. Tá. Uhum. A segunda como você vê o uso do selo personalizado dentro do colecionismo temático ou tradicional. E a terceira, qual a sugestão em termos de como descrever ou como utilizar esse material, seja numa coleção de inteiros, seja uma coleção tradicional ou uma coleção temática, ou seja, essa gama toda mostrada, como você entende que deve ser descrito ou como deve ser apresentado nas coleções? Bom, vamos lá. Não, realmente, a correspondência de guerra é difícil classificar como inteiro postal, na acepção do inteiro postal, que vem já com valor de porte, né? Se bem que era um material que não tinha uma cobrança de porte. Então, uma questão talvez mais semântica, Reinaldo, de considerar um inteiro ou considerar uma carta. O que você acha? Eu colocaria dentro da aerofilatelia, porque ele tem tipos de pagamentos diferentes, inclusive, porque quando fosse um porte interno, ele não era microfilmado, ele era pago com selos. Se o Ivair estiver aí, ele pode até esclarecer com mais propriedade. Uhum. Então, pararia para pensar nessa classificação. Ok. Bom, é para ser discutido.
A segunda parte foi do selo Selo personalizado. Veja, mais uma vez, a administração fez, você imprimiu, o selo circulou. Ele é capaz de fazer uma carta circular. Assim como o inteiro postal que tem uma ilustração do lado, ele faz a carta circular. Você pode dizer, não, o selo faz a carta circular pelo valor de porte que ele tem. Se ele for em branco, ela vai circular do mesmo jeito. Se eu fizer uma analogia para o inteiro postal, eu vou dizer para você que o inteiro postal que não tem propaganda nenhuma, ele vai circular igual, por causa do selo ou do valor de franquia que é colocado nele. Então, por esse princípio, eu não poderia usar o inteiro postal pela sua ilustração, fazendo uma analogia. Então, eu vejo o selo personalizado como uma peça autêntica. Ela pode ser utilizada, já que ela passa por um crivo de autorização da administração postal e tem um poder de franquia. Aí entra mais uma vez naquela situação do filatélico versus postal. O selo personalizado, ele vai ser utilizado postalmente ou só filatelicamente? O filatélico é colecionável, ok. Mas uma coisa que é postal, ela tem um peso maior, né? E o terceiro aspecto é a questão da inserção desse material nas coleções. Então, aí tem dois aspectos, as coleções especializadas. Então, existem coleções, nós vamos ter na segunda parte desse curso uma abordagem das várias especializações. Então, vai ter, por exemplo, um dia que o Aguinaldo vai falar de máximos postais, eu vou trazer uma coleção, eu vou trazer uma coleção de inteiros, que no caso é de cintas do Brasil. Então, aí são coleções específicas. O máximo, ele tem as suas regras para ele ser aceito como máximo, né? Então, o ideal é que o cartão postal tenha sido fabricado antes do selo, que haja uma máxima concordância, que o carimbo seja comemorativo. Então, tem os critérios, mas quando você não atende esses critérios, você acaba admitindo material não com tanto rigor. Uma coleção de inteiros, um velho debate nosso aí, o ideal seria que a coleção de inteiros estudasse especificamente a emissão dos inteiros, né? Eu tenho um conceito diferente, que toda a parte postal de porte, por exemplo, está no contexto dos inteiros. Eu não vou entrar nessa discussão agora, que vai longe. Mas, enfim, na temática, a temática ela recebe material daquele tema escolhido, toda a diversidade de material. Tem que ter máximo, tem que ter inteiro, tem que ter franquia, tem que ter carimbo, tem que ter carta. Obviamente, quando a gente fala do máximo postal ou de um material não postalizado, a sua utilização, ele tem que estar lá para você demonstrar o conhecimento filatélico de que aquela peça existe. Você sabe que o máximo existe, é uma peça importante. Mas, por não ter o componente postal de circulação, tem que ser usado com parcimônia. Então, o importante é esse equilíbrio, né? Não sei se é isso que você contextualizou, Reinaldo. Não, eu só deixaria um ponto aí para a gente discutir. O grande problema que eu vejo do selo personalizado é que não necessariamente ele seja um selo comercializado. Então, quando você discute o selo personalizado, a moldura do selo, para mim, eu acho ela perfeita como selo, que assim ela o é. A imagem que está aplicada no selo, ela vai de acordo com quem encomendou, com a tiragem, que, via de regra, a gente não faz a menor ideia como é, e ele nunca, via de regra, é disponibilizado para venda. Então, é um material que eu veria com bastante restrição, não só pela comercialização, como pela utilização. Eu vou dar um exemplo próprio para ficar fácil. Quando o Brasília fez 55 anos, eu estava morando lá e montamos uma mostra para comemorar os 55 anos. Então, eu fiz a história de Brasília e descobri que algumas coisas que eu queria comentar não existiam em selos. Fui numa agência filatélica, fiz uma folha de cada coisa que eu queria, montei a coleção. Então, ele tem essa particularidade de que você pode, ou podia, né, imprimir aquilo que você precisava para complementar seus buracos. Então, ele, tematicamente falando, eu vejo ele com uma certa resistência, mas é um material que existe e com parcimônia pode ser usado. Dentro dessa linha, nós cansamos de ver em exposições internacionais coleções
de premiação elevada, de alto conceito, com provas de selo personalizado. Quer dizer, um baita viés. Mas é autêntico, tá na regra do jogo, né? É polêmico. Tá. Só para fazer um comentário, acho que até antes do César, só nesse tema, acho que só vale também a gente colocar um ponto que na coleção, principalmente na coleção iniciante, a pessoa coleciona o que ela quiser, inclusive personalizado. Eu acho que esse comentário, essa discussão até ela foi bastante válida dentro de uma coleção, talvez para exposição, ou quem está buscando melhorar e especializar a coleção, mas dentro, principalmente, de uma coleção de iniciante, a coleção é aquela tua do classificador, acho que vale o que você quiser colocar. Isso só para ficar bastante claro que não existe juiz para esse tipo de situação, né? A coleção é tua. Então, Igor, isso é uma coisa que desde o começo procurei deixar claro na apresentação. Quer dizer, a gente tem que colecionar o que nos dá satisfação. Esse é o ponto. É isso. César, por favor. Boa noite a todos. Rogério, parabéns, muito obrigado. Aí foi uma ótima aula. Rogério, eu fiquei com uma dúvida naquele slide que tem aquelas provas de cor do Mali. Se você pudesse, tem como projetar novamente aquele slide com as provas de cor do Mali? Enquanto você vai projetando, eu vou explicando a minha dúvida. A dúvida básica que eu fico é se apareceu aquilo a tela? de fato... Sim, ok. Se aquilo de fato fez parte do processo de geração dos selos, se foi naquela sequência que aquilo ocorreu, esse slide 3, isso mesmo. Ou se aquilo ali é meio que um souvenir, vou te dizer por que eu tenho essa dúvida. Quando a gente olha o selo final, a gente vê que ele é composto de várias cores e que cada cor pega determinadas partes da estampa. No entanto, quando a gente vê as provas, você vê uma prova que toda a estampa está em vermelho, outra prova que toda a estampa está em azul. Assim, e não parece que foi um processo que foi sendo montado. Será que você podia comentar se isso está legal ou não, esse tipo de prova? Então, eu concordo com você e digo mais, esses países de expressão francesa, as ex-colônias africanas, eles têm um viés mercadológico, filatélico muito grande. Esse tipo de peça aqui, ela não é única. Ela é feita para ser comercializada, assim como as provas de luxo francesas, também elas têm uma finalidade de comercialização. Então, eu acho que é um viés muito grande, sim. Porque assim, eu não consegui, como não é a minha especialidade, essa parte gráfica, né? E isso não é mais um entalho doce, né? Nada disso, já é outra tecnologia, eu desconheço, mas não me dá a impressão de que faz sentido de processo fabril aquilo ali. Isso que eu fiquei assim meio... Achei estranho. Eu concordo com você, eu tenho essa mesma impressão. Eu acho que tem uma finalidade, uma certa especulação aí. Tá bom, obrigado, Rogério, era essa dúvida aí. Valeu, abraço para todos. Rubem. Tá desligado, Rubem. Rubem. Tá desligado. Bacana, Rogério, foi legal aí a tua apresentação. Obrigado. Eu vou fazer 2 comentáriozinhos e uma coisa você me corrija, que teve aqui uns 3 ou 4 minutos que eu saí para atender o telefone. Não sei se você comentou aí sobre selos fiscais. Não, eu não falei não falei de selos fiscais. Não. Tá. Porque também, né, são colecionáveis também, né, dentro lá do seu contexto, né? É uma categoria à parte, né? Existe a categoria a filatelia fiscal, pessoas que se dedicam a isso, mas já não entra no contexto de uma coleção com componente postal. É fato. É porque a gente tem... Tudo é meio dúbio às vezes, né? Porque a gente hoje já sabe, por exemplo, que os olhos de boi, boa parte deles foram usados como selos fiscais, na verdade, né? Mas
Mas essa é uma outra conversa mais especializada. Mas Tá, eu entendo, então, aí agora você por falou que o que você... caminho inverso. Você falou o caminho inverso. Eu falei que o selo fiscal não é postal. Aham, É o sim, caminho sim, sim. inverso, é do selo postal ser utilizado com Aham, finalidade fiscal. isso, está certo, está certo. Eu entendi agora o porquê que você não Uhum. abordou ele. Aí tem dois comentários que eu gostaria de fazer, Rogério. O primeiro é sobre essas emissões abusivas, né, que o Heitor estava colocando, né? Eu fico sempre com essa sensação, né, de que, por vezes, pelo menos agora, nesse contexto que a gente tem, elas talvez não sejam nada mais abusivas do que a gente tem visto hoje em dia, inclusive com sendo personalizado. Eu acho até mais abusiva do que esses selinhos lá de Agimã, o Malquian, Fugeira, né? Que eu lá na década de 70 corria lá na Filatélica J. Costa para comprar e montar lá minha coleçãozinha de selos do espaço, né? Eu prefiro 1000 vezes eles do que esses selos personalizados, porque, para mim, selo personalizado é simplesmente tomar dinheiro das pessoas, porque ele, enfim, eu não vejo sentido nele. Eu realmente sou absolutamente contrário à utilização, inclusive, do personalizado. Mas eu entendo que esses selos abusivos, na verdade, às vezes eles são muito úteis, não no contexto de numa coleção que você vai expor, ou eventualmente até, enfim, você a expõe. Eu, por exemplo, eu tenho aqui uma coleçãozinha minha, que se não fossem esses selos considerados abusivos, eu nunca montaria ela, sobre Star Trek, por exemplo, né? Quem é que lança selos de Star Trek? Ora, Malawi, a Gimã, é o de Acha 4, né? Mas é uma coleção que eu tenho para mim, né? Acho mó barato, está aqui montadinha, contando a história de toda a série. Continuo comprando esses selinhos quando aparece alguma coisa diferente. Então, mesmo eles, do ponto de vista do colecionismo, né? E você estava colocando isso de uma forma muito boa, quer dizer, não é que eu vá expor, talvez até pudesse expor, pelo inusitado, mas sem eles eu não montaria minha coleçãozinha contando a história de Star Trek através do selo postal, né? Porque efetivamente ele é postal, alguém mandou fazer, alguma administração postal mandou fabricá-los, né? Então, assim, eu acho que, do ponto de vista de ser pernicioso, eu acho que o personalizado é muito mais do que esse tipo de emissão, mas aí é só, evidentemente, uma opinião minha. E uma coisa que você comentou também, Rogério, que eu acho que é um pouquinho polêmico, mas depois eu vi na tua linha de raciocínio, eu entendi perfeitamente como você colocou, são aquelas cartas, né, que você mostrou algumas que estavam sobreporteadas, né, ou algumas que estavam lá meio que preparadas e tal para ficarem mais, digamos, bonitas, mais relevantes e tal. Eu entendo o seguinte: a partir do momento que ela passa pelo correio e o correio aceita e você pagou por aquele serviço, mesmo que você tenha pago mais do que devia pelo serviço, eu entendo que ela é tão postal quanto qualquer outra, né? E ela deve ser utilizada de uma maneira bastante livre, não vejo problema. E eu sempre me vem à lembrança o seguinte: se a gente não tivesse aquelas cartas, por exemplo, lá do Império, né, do Dom Pedro, do Borges Freires, a gente praticamente não teria os selos de maior valor, né, do Dom Pedro em cartas. E aquelas cartas são objetivamente sobreporteadas, né? Então, eu entendo o seguinte: se o cara botou a mais, né, a gente, principalmente o pessoal do Império, é muito chato com isso, né? Tem 10 réis a mais na carta, é falso. É falso coisa nenhuma, rapaz. O cara não tinha troco, botou 10 réis a mais lá e acabou, sabe? Então fica essa pureza, né? Sabe? E aí, esse mesmo cara que diz que aquele que tem 10 réis a mais a carta é falsa, bota no bloco de férias, né? Com 5.000 réis, como se isso fosse porte. Isso não é porte também. E ninguém diz que é falso. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que ter assim, um pouquinho, né,
boa vontade, né? Eu acho que existem situações em que, se você não tivesse essas cartas, simplesmente você não teria esses selos circulados. Isso não é só no Império. César está aí, a gente na emissão da ABN, os valores mais altos daquela emissão, cara, a gente não acha ele circulado. Então, se não tem o cara que botou o sobreporte, a gente nunca vai ver essa peça, né? Então, eu não invalido a utilização dessas coisas, mesmo do ponto de vista da exposição. Ao contrário, eu até valorizo, porque elas são difíceis de aparecer nesse contexto, né? Agora, em relação aos personalizados, cara, eu detesto esses seus, cara. Para mim, tacava fogo nisso tudo. Boa. Obrigado, Rubem. Domingos? Então, vamos nós. Primeiro, uma dúvida. Eu, pelo menos, sempre ouvi a respeito das emissões do Pacelli, falar que o Pacelli eram uma matriz de 16 que era impressa de um lado, virava e imprimia do outro. Eu sempre ouvi que eram de 8 em 8. Imprimia 8, no lado dos outros 8, virava folha, mais 8 e mais 8. Você tem razão. É isso mesmo. Eu falei 16, 16. Né? 8, 8. 8, 8, 8, 8. Não, porque até já vi blocos de provas com 8 selos, né? Então, eu achei... digamos assim, uma coisa que foi totalmente fora do comum, né? Acho que a única vez que aconteceu. Não. Bom, outras coisas, os personalizados, os dois tipos de personalizados, né? Tem aqueles personalizados que eram em folhinhas e que tinham uma flâmula, digamos, um espaço no lado para te mandar imprimir alguma coisa, e tem aqueles personalizados que as instituições, os órgãos mandavam imprimir só o selo. Aquele primeiro, até não vejo tanto problema de aparecer, desde que o objeto digamos, o selo, como é que eu vou te dizer, o motivo, digamos, da coleção. Eu faço bandeira, eu tenho uma coleção de bandeiras do Brasil. Tá? Se no selo realmente está a bandeira, eu não vejo problema de usar. Agora, se a bandeira está naquela parte onde era destinado ao comprador colocar o que ele quisesse, a foto dele, tem várias com fotos ali, com outras coisas que não tem nada a ver com o selo, acho que nesse caso aí realmente não tem muito sentido, né? E os outros, os personalizados, realmente, porque são limitados as tiragens, até talvez saiba quantos foram de cada um, mas eram coisas particulares, né? Aqui, por exemplo, a Sociedade Filatélica mandou fazer um personalizado de sei lá quantas folhas comemorativo aos 90 anos. Tudo bem, isso não chegou para todo mundo. Não foi disponibilizado. Então, pelo menos, se for usar alguma coisa desse tipo, acho que tem que ter bastante parcimônia. Não fazer uma coleção só de personalizado. Para mim, só se for particular, isso aí eu acho que não vejo problema nenhum. Os inteiros postais, falar dos inteiros postais, aqueles inteiros postais que foram autorizados pelo correio, tudo bem. Tem vários aí, o Roland Hill, acho que foi um que teve autorização, tinha alguns hotéis que tinham autorização do correio para fazer. Agora, se o cara pegou o inteiro postal e ele mandou fazer, por conta dele, uma propaganda e colocou lá para divulgar, seja lá o que for, esses aí eu acho que realmente são questionáveis de se colocar numa temática, mesmo, qualquer que seja. A fábrica de, sei lá, o cara tem coleção de carro e aí alguém botou lá a fábrica de pneu, mandou imprimir e distribuiu. Não tem muito sentido, porque aquilo ali não se tem controle de quantos foram, quem foi, nesse tocante aí eu acho que realmente não, só se foi autorizado pelo governo, pelo correio, não vejo problema nisso. Os selos fiscais, tem uma curiosidade, os olhos de boi, depois da desmonetização, eles foram usados como selos fiscais. Tem vários processos, e aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um caso bem polêmico. As pessoas usavam os olhos de boi para pagar as taxas fiscais dos processos. E houve um caso aqui de um, não sei se o cara era juiz, desembargador, ou coisa assim, que tinha acesso aos documentos do fórum e retirou dos documentos esses selos. Retirou, sim, centenas de documentos desses selos. E aí, um belo dia,
apareceu no comércio aqui, foram atrás de saber o que era. Ele tinha recortado indevidamente, óbvio, as coisas. O filho, drogado, viu a coleção do pai, vendeu para um comerciante e aquilo apareceu no mercado. Então, foi um escândalo na época aqui no estado, e muitos desses selos, desses olhos de boi hoje, que são, se diz aí, né, como é que é, franquia escrita, né, o pessoal só escreveu, que não é carimbo, muitos disso eram documentos fiscais que foram recortados e colocados no comércio. Então, até o próprio olho de boi foi usado como selo fiscal. Uma determinada, depois de desmonetizado, claro, esses também foram usados. Era só essas, desculpe aí, ter falado demais, mas era só isso aí que eu queria colocar. Perfeito. Parabéns pelo dia. Obrigado pela Obrigado. participação. Opa, vai lá, Felipe. Temos mais 5 minutinhos. Viu? Dá para ouvir aí? Agora sim. Sim. Deu? Então tá. Deixa eu só fazer uma pergunta. Boa noite para todos. Boa noite, Rogério. Parabéns pela apresentação. Só uma pergunta, né? Gostaria de fazer uma sugestão a respeito dessas etiquetas, né? Etiquetas de SEDEX. Colecionáveis? Elas são colecionáveis? Vão ser? Qual a opinião? É uma dúvida que eu tenho. Eu tenho diversas aqui na minha casa, né? E eu comecei a guardar. Um certo dia eu perguntei para um filatelista, né? Que fazia parte do grupo de VSO. E eu comentei, olha, eu tenho isso aí, você acha? Eu coleciono, eu gosto de guardar, né? Eu queria saber a opinião, que nem o Rogério falou, né? Eu gosto de colecionar tampinha, né? Eu tenho umas coleções diferentes também. Então, eu queria saber, vai ser colecionável? O que é a opinião de vocês? Essas etiquetas têm poder de franquia ou elas comprovam franquia? Sim. Sim, hoje sim. Se ela comprova, Hoje ela é postal, né? Sim. Então, acho que é colecionável. Se eu não me engano, há Não sei se 2 vai haver anos... uma variedade de material que permita desenvolver uma coleção. Mas se ela tem um poder de franquia... Eu estava ansioso para essa aula, né? Porque quando eu vi o tema sobre os temas, tudo que é colecionáveis, eu fiquei esperando, né? Achei que você ia até colocar alguma coisa nesse aspecto, como não colocou, por isso que eu estou perguntando, né? Alguma coisa assim. Que a gente olhando assim, né? Não é nada praticamente, né? É um pedaço de papel com uns numeração, a barra de, né? E eu procuro, eu estou colecionando, estou guardando, né? Em casa. Eu estou aproveitando os carimbos, né? Isso. E nessa base do carimbo também, eu sei que é difícil, né? Eu já vi alguém na internet, pessoas falando sobre isso aí. A possibilidade de fazer uma coleção de carimbos de todas as cidades do Brasil. É difícil, né? Sei que é difícil, né? Então, para começar, eu sou aqui do Vale do Paraíba, sou aqui da cidade de Tremembé, São Paulo, e eu comecei a fazer a minha coleção pelo Vale do Paraíba, né? Acho que do Vale, falta 5 ou 6 cidades para me completar. E depois vou partir para o estado de São Paulo e assim vou indo. Tá? Muito obrigado pela informação, pela apresentação. Obrigado. Felipe, pior é que hoje em dia nem carimbo mais eles estão botando. Tenho recebido vários registrados aqui sem nenhum carimbo. E eu pego lá da página do Correio também, registrados que vêm
postados depois da hora, que nem o carimbo depois da hora, não tem nada, não tem observação nenhuma, a não ser no site do Correio tal DH. No envelope que vem a etiqueta e mais nada. E tem lugares que deixam botar selo, outros não deixam. Aqui no Rio Grande do Sul já não estão botando mais há muito tempo, mas eu tenho recebido do Espírito Santo, e mesmo aí de São Paulo, algumas localidades, o pessoal tem colocado selo, além da etiqueta. Tem permitido, e o Correio, em princípio, já tinha proibido que isso acontecesse. Tá? Que é só a etiqueta, não tinha que ter mais selo. Mas alguns, sabe que a hora de burra não se cumpre, tem gente que está deixando o selo passar. Né? Mas, a princípio, nem mais selo era para ter. Antigamente, o cara podia, botava o selo, pagava o registro, né? Seja lá o que for, SEDEX, o que for, com o selo. O Correio tem tentado evitar isso aí. Alguns ainda estão fazendo. Mas até carimbo não tem vindo. Eu tenho vários correspondentes que vieram sem nenhum carimbo, nada, nem o carimbo datador, nem o carimbo de DH, quando ele é postado depois da hora, nada. Tá difícil. Tem. Outra coisa, Rogério, esse aqui seria aquele franquia mecânica? Isso. Não sei se dá para ver, dá para perceber aqui. Isso, franquia mecânica. Franquia mecânica, né? As mais novas. Isso. Tá bom, então. Agradeço a informação. Que eu acho que eu tenho alguns envelopes, acho que deve ter alguma coisa em casa aqui ainda, com a franquia, com registro e com selo. E alguns selos bonitos. Por isso que eu guardei mesmo, né? Tá guardado lá, a maior parte. Quando vem com selo, eu guardo, né? Eu acho mais interessante, mas bem mais colecionável, né? Para mim. Sim, claro. Né? Posso dar dois comentários rápido, Igor? Vai lá, Macedo, por favor. Felipe, só nessa linha que você perguntou para o Rogério, em 2015, na Brapex, que houve em São Paulo, já foi apresentada uma coleção de um filatelista chamado Victor, onde ele apresentou um estudo bastante grande e complexo sobre a utilização dessas etiquetas, porque essas etiquetas, em função da cor e das letras que estão nelas, designam o tipo de serviço. Na última reunião que eu, Dr. Rogério e o Dr. Braz estivemos em Brasília com os Correios, nós, inclusive, sugerimos que os Correios pensassem em passar a ter motivos nessas etiquetas de forma a torná-las, vamos chamar assim, mais atrativas, mais temáticas. Então, elas são colecionáveis. Possivelmente, ao longo do tempo, vai surgir alguma forma de colecionismo na área de história postal que vai entusiasmar e vai fazer as pessoas buscarem isso, né? Como esse é um material novo, é um material recente, quem sabe ainda a filatelia está absorvendo isso, mas com toda certeza isso dentro do conceito de baixo investimento e alto prazer de estudo pode virar uma coleção. O que a gente está dizendo pode virar um estudo. Segundo comentário dentro da própria linha que você falou de colecionar carimbos das cidades, fica uma pergunta. Você está colecionando todos os tipos de carimbo, por exemplo, que tiveram na sua cidade de Tremembé? Porque, ao longo do tempo, tiveram vários tipos de carimbo, vários formatos ou franquias que já dá uma infinidade, né? Conhecemos a coleção de Jundiaí, do Almir Búfalo, tinha a coleção de carimbos de Campinas, do Dr. Elion, coleções aí num passado sobre Santos. Então, às vezes, somente uma cidade, dependendo da amplitude do tempo que você pegar, vai te dar um estudo fenomenal, tá? Fenomenal. Eu comecei com os carimbos atuais, né? Por exemplo, a cidade que eu moro, Tremembé, tem uma agência, né? Agora, Taubaté, que é vizinha nossa aqui, né? Ela tem várias agências, né? E eu tenho eu acho que quase todos os carimbos daquelas agências, né? Atuais. Do passado ainda não vi ainda mais nada ainda não, mas é questão de buscar também. Isso aí. Já pode ficar correr atrás, né? Correr atrás.
Uma outra coisa, Felipe, é aquelas marcas de seleção de correspondência também, o doutor Mário Xavier até já nos fez várias apresentações aí na SPP, aquelas marcas de máquinas que fazem a seleção de correspondência, aquilo também é colecionável. Ah, sim. Bom saber. Aprendendo. Vamos aprendendo, né? A gente está aqui para aprender. A verdade é essa. Bom, não temos mais mãos levantadas. Então, Acho Rogério. que o Venciguer era levantado, né? Eu estava falando sobre a Abrapex 2015 lá do Vitor, e eu estava exatamente aqui com o envelope aqui para falar, e você disse das etiquetas, né? Então, o Vitor fez um trabalho, não sei se dá para ver aí, aqui está invertido, mas é sobre essas marcas de franqueamento que o Correio faz mediante contrato. Né? Então, há diversos, há para impressos, há para cartas, para órgãos públicos, para empresas e tudo mais. Ele fez uma coleção de um quadro na época, em 2015, né? Era isso. Mas o Renato... Eu tenho guardado isso aí também, não sei para quê, mas eu tenho guardado também esse tipo de... É muita coisa. O Vitor fez uma coleção mostrando a diversidade que tinha e alguns estudos em relação ao que está escrito, ao tipo de material que foi circulado. Tem impresso em plástico, em envelope, em tudo. Né? Isso. Aí tem escrito carta, tem escrito impresso, tem escrito uma série de coisas. Era isso, mas o Reinaldo já comentou, eu agradeço. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado a todos os participantes. Rogério, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. E, no máximo, Parabéns. de amanhã, o vídeo da gravação já estará no nosso YouTube, no canal do YouTube da FEBRAF. Para quem quiser assistir novamente, estará lá à disposição. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite.